Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, a 19ª rodada do Brasileirão 2020 chegou ao seu final. Na verdade, pela pontuação, ficou o Internacional em primeiro lugar. Porém, se a gente for fazer por jogos, o São Paulo está em primeiro lugar. O problema é que o São Paulo tem 3 jogos a menos. Os 3 jogos que o São Paulo tem, ele é favorito. Mas vai ganhar? Ah, Magalhães, do São Paulo porrou o Flamengo de 4-1, tendo ganhado os 3. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque nessa rodada, os 3 primeiros colocados perderam. Não, amigo. O Flamengo já fez jogos sensacionais e depois perdeu, o Inter também, o Atlético Mineiro também, e assim vai ser o São Paulo, é o Palmeiras. Então, título hipotético do primeiro turno, na boa. Esse ano não tem, porque tá ali o Atlético com um jogo a menos. Se o Atlético ganhar esse jogo a menos, ele fica com uma vitória a mais que Internacional e Flamengo. Então, acaba sendo Atlético Mineiro, mas tem esse jogo a menos e não pode computar. Então, com os 19 jogos, o título de hipoteticamente campeão do primeiro turno vai para o Internacional. Porque o Internacional passou para o Flamengo não quis, passou para o Galo também não quis, e voltou para o Internacional. Tá um passando, não, não, essa porra não, fica com você. E deixaram com o Inter. E acabando a rodada, não pude esse final de semana fazer muitos jogos, ver muitos jogos. Aqui onde eu moro choveu pra caramba, fiquei sem internet, fiquei sem luz. Nesta segunda-feira que teve 2 jogos, não tive como gravar, porque estava tendo uma festa do meu lado, o som alto o tempo inteiro. Mas eles não estavam fazendo nada de mal, eu estava dentro do horário deles. Então, estava curtindo lá, aniversário da filha. Não vou ser chato também de ficar reclamando, né? Porra, também é foda, tem nego que reclama de tudo. E não é o meu caso. Mas quando incomoda, a gente finge que não tá vendo para não criar muito problema. Mas de vez em quando estressa, mas ainda não estressou. Só que eu não pude ver e tô tendo que fazer essa gravação aqui de madrugada já. Porque foi o horário que eles acabaram a festa. Então eu não pude ver os jogos. Não pude ver os jogos. Mas vou fazer aqui o meu resumo da rodada, do que aconteceu. Não vi muitos jogos, mas só em relação ao resultado. Não vou falar nem em relação a jogo. Jogou bem, jogou mal. Posso até fazer um comentário dos jogos que eu vi. Dos que eu não vi, eu só vou falar sobre o resultado. Então vamos lá, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512. Está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo também de azul, você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Bom, essa rodada foi uma rodada engraçada não, mas teve um aspecto interessante, que dos 4 primeiros colocados, apenas o Fluminense ganhou o 4º lugar. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado perderam. O Inter perdeu de 1-0, o Flamengo perdeu de 4-1 e o Atlético Mineiro perdeu de 3-0. Com isso, a distância que poderia aumentar, não vai aumentar. E como eu falei, o campeonato está muito parelho, não tem time nenhum imbatível. Muito pelo contrário. Acredito eu que este campeonato, pelo andar da carruagem, o campeão vai ter um número de derrotas muito grande. É o que está se prevendo. Porque não tem nenhum futebol muito diferenciado do outro. Ano passado até teve. Todo mundo sabe, teve um futebol que era bem diferenciado dos outros. Esse ano é tudo farinha do mesmo saco. Tá tudo farinha do mesmo saco. Eu até disse o seguinte em alguns times. Bom, o Internacional de 2020
ganhava do Internacional de 2019. O Flamengo de 2020 tomaria uma sonora goleada do Flamengo de 2019. O Atlético Mineiro de 2020 ganharia do Atlético Mineiro de 2019. O Fluminense de 2020 ia dar uma goleada no Fluminense de 2019. O São Paulo de 2020 ganharia do São Paulo de 2019. O Santos de 2020 faria um jogo duro com o de 2019, mas o de 2019 ganharia. O Palmeiras de 2020, acredito eu, ficaria ali mais ou menos igual com o do Palmeiras de 2019. O Grêmio voa até o oitavo. O Grêmio de 2020 perderia para o Grêmio de 2019. Então, para mim, o Grêmio de 2020 é mais fraco que o de 2019. O Palmeiras, para mim, fica na mesma coisa, mas o Santos de 2020, para mim, é mais fraco que o de 2019. E o Flamengo de 2020 é mais fraco que o de 2019. Magalhães, mas o Flamengo contratou mais jogadores. Mas o estilo de jogo, o formato de jogo do Flamengo de 2020 é infinitamente inferior ao de 2019. O jogo do Flamengo de 2019 é muito superior ao de 2020. O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, claro, o Jorge Jesus é melhor que o Domenech. Simples, assim. E o estilo dele, mais agressivo, mais para frente, me agrada mais. O tanto que o time jogava mais. Então, dos 8 primeiros, 3 times, para mim, estão mais fracos neste momento do que o do ano passado. E 5, Internacional, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo. E São Paulo. Esses 4, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense, estão melhores que ano passado. Flamengo, Santos e Grêmio, para mim, estão mais fracos que do ano passado. E o Palmeiras, para mim, continua exatamente a mesma coisa. E nisso que eu estou falando, os 3 primeiros colocados perderam. Internacional, Atlético Mineiro e o Flamengo. Então, isso que chamou a atenção. Na parte de baixo da tabela, o que chamou atenção, para mim, continua ainda chamando atenção, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é que o Atlético Paranaense, infelizmente, está caminhando a passos largos para a Série B. E o pior disso, que poderemos ter os 2 clubes do Paraná na Série B. Podemos não ter representante do Paraná em 2021. Cara, é complicado. A situação do Atlético Paranaense no Brasileirão é desesperador. Desesperador. Não ganha de ninguém. É bem complicado. Mas vamos lá, rapidinho aqui para os jogos. Bom, tivemos o Botafogo empatando em casa com o Ceará, 2-2. Pelo placar e pela necessidade que o Botafogo precisava, o resultado não foi bom para o Botafogo. O resultado não foi bom. Mas dentro do que aconteceu dentro do jogo, pode ter sido considerado bom, mas o Botafogo precisa de vitória. O Botafogo está na parte de baixo da tabela, muito próximo da zona do rebaixamento, e isso é bem complicado. O Ceará não está lá em cima, mas não deixa o Botafogo encostar. Então, o placar foi mais interessante, é óbvio, Ceará. Tivemos a derrota do Internacional para o Corinthians. Não foi uma derrota que vai falar, foi injusta. Cara, o Corinthians mostrou suas qualidades, lógico.
O Internacional procurou mais o ataque, quis mais o jogo, mas o Internacional não jogou bem nem o primeiro e nem o segundo tempo. O Corinthians fez o seu gol, correu atrás, lutou, se defendeu, lembrou em muitos momentos o Corinthians de quando foi campeão. O Corinthians mostrou ali algumas coisas interessantes e que a torcida pode. Não, também não é já para pensar que o Corinthians vai chegar à Libertadores. Acho muito difícil. Mas o Corinthians pode começar a vislumbrar um futebol mais convincente, pelo menos um futebol mais competitivo, o que o Corinthians não tinha. O Internacional, cara, é o que a gente vem falando, não tem ninguém imbatível. Os times vão oscilar, todos eles. Os times são bem parelhos. Não tem time nenhum fazendo um grande futebol. Time nenhum. Muito pelo contrário. Rapaz, agora saiu a tabela que eu estava fazendo aqui. Isso tudo que... Era tudo que eu precisava, né, rapaz? É uma beleza. Era tudo que eu precisava, saiu agora a tabela. Então, como eu falei, não era pro torcedor do Internacional ficar desesperado. Não era pro torcedor. Porque, da mesma maneira que o Internacional perdeu, eu falei, torce aí pro Flamengo perder, torce pro Galo, torceu e deu sorte, perdeu. O Flamengo perdeu, o Atlético perdeu, e o Inter continuou líder. Então, o placar, para mim, foi surpresa. Eu falei isso. Para mim vai ser surpresa se o Corinthians ter um bom resultado em cima do Internacional. Eu falei isso no pré-jogo. E para mim foi surpresa sim o Corinthians ter ganho do Internacional. Não foi zebra, mas surpresa. Mas uma hora o Corinthians ia ganhar, e uma hora o Internacional ia perder invencibilidade, como o Flamengo perdeu e outros times estão perdendo aí. Então, placar surpresa, mas o Corinthians mostrou alguma coisa. E o Inter é bola para frente, já o próximo jogo. Curitiba 1, Atlético Goianiense 0. Parte de baixo da tabela. Atlético Goianiense também é um time que a realidade é tentar permanecer na zona na primeira divisão. Não está na zona de rebaixamento, está aqui, ó, com 22 pontos, então tem uma gordurinha em relação aos que estão atrás, e tem que tentar manter essa gordura ali, está na 13ª colocação, tem que tentar em casa fazer ponto, mas o jogo do Curitiba, que não tem um futebol tão ruim assim, conseguiu uma vitória, e eu falei, era um jogo bem parelho, que qualquer resultado era muito normal. Tivemos a vitória do Fluminense fora de casa, dos 4 primeiros, o único que ganhou. O Fluminense ganhou fora de casa do Fortaleza. Fortaleza teve um jogador a menos o segundo tempo inteiro, isso favoreceu o Fluminense, que também não fez uma grande partida. O Fortaleza não jogou bem, mas o Fluminense também não jogou bem, mas foi favorecido sim pela expulsão. Não estou falando que a expulsão foi injusta, não é nada disso. Eu estou falando que o Fluminense ficar com 11 jogadores contra 10 favoreceu, e o Fluminense conseguiu o seu gol. Tem time que não consegue, tem time que até perde quando tem um a mais. O Fluminense conseguiu o gol, depois segurou. Não fez a partida, não foi boa, muito pelo contrário, foi uma partida chatinha. Mas o Fluminense ganhou e é isso que importa, os 3 pontos, e está lá na 4ª colocação. Se tem uma surpresa agradável no Campeonato Brasileiro, essa surpresa se chama Fluminense. Se tem um time para me bater palma, é o Fluminense. E o Fortaleza tá ali também na parte de cima da tabela, tá ali em 10º lugar, com 24 pontos, perdeu ali 2 posições,
mas pode recuperar. Agora só está no Campeonato Brasileiro, vai ter tempo aí para treinar para o próximo jogo. E o Fluminense é manter. A torcida do Fluminense não pode pensar igual algumas torcidas. Ah, agora é rumo ao título. Na boa. Eu sei que o campeonato está muito parelho, os times estão muito parelhos, não tem nenhum time diferente, é tudo muito parecido, tudo farinha do mesmo saco, de vez em quando faz uma partida brilhante, de vez em quando faz uma partida horrorosa, todos os times, do líder ao último colocado. O Fluminense pode pensar no título? Pode. Com o futebol que Inter, Flamengo, Atlético Mineiro estão jogando. Aí o São Paulo que goleou o Flamengo. É a mesma coisa. O Flamengo meteu 5 no Corinthians e perdeu de 4 para o São Paulo. São Paulo perdeu por Lanús. Empatou as 2 partidas com o Fortaleza, só se classificou na Copa do Brasil nos pênaltis. Então, irmão, o São Paulo também é uma gangorra igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Não vai achando a torcida do São Paulo que o São Paulo vai porrar todo mundo até o final do campeonato. Não vai. Não vai. Vai perder também, a torcida vai ficar puta, vai xingar o Daniel Alves de novo. Normal. Mas o Fluminense pode sim sonhar com o título. Eu, particularmente, não acredito. Não vejo o Fluminense com time para isso. Apesar de o Fluminense estar só no Campeonato Brasileiro. Igual o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, para mim, tá decepcionando. Que gastou dinheiro pra cacete e não tá conseguindo nada. Tá aí numa sequência de derrotas incrível. Então, e o mais engraçado, que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro se enfrenta o Atlético Mineiro, que tomou de 3 do Palmeiras, e o Flamengo, que tomou de 4 do São Paulo. Um dos dois vai acumular a segunda derrota consecutiva. Pode gerar uma certa crise. Já estão falando de novo no Flamengo, demissão do Domenech. Já estão falando de novo. Eu acho que ele não termina o Campeonato Brasileiro. Principalmente se perder a próxima rodada. Eu acho que ele roda na próxima rodada. Falando em rodar na próxima rodada, tivemos aí o Flamengo 1, São Paulo 4. Justo o Flamengo só ter feito 1? Justo. Não é que o Flamengo não criou. O Flamengo perdeu 2 pênaltis, meteu uma bola na trave e o Vitinho perdeu um gol. Perdeu um gol não. Chutou a bola, o goleiro já estava batido, o zagueiro de São Paulo conseguiu tirar. Não é que o Flamengo não criou. O Flamengo criou pra cacete. Só que não botou a bola pra dentro. Quem botou foi o São Paulo. Além da zaga do Flamengo errar barbaridade. O que o São Paulo tem a ver com isso? Nada. O que é importante, o São Paulo jogou mais, jogou muito, jogou mais e mereceu a vitória. O placar não é mentiroso. Tá? Não é mentiroso. Por quê? Porque não faz, leva. É anormal? Foi anormal. Como o 5-1 do Flamengo no Corinthians foi anormal, esse 4-1 do São Paulo em cima do Flamengo no Maracanã também é anormal. Mas os times estão muito parelhos. Quem é que não diz que o São Paulo não vai tomar uma enfiada de alguém? Ninguém pode garantir. Tá tudo muito parelho. Mas placar justo. O São Paulo tem 3 jogos a menos, três times que para mim são inferiores ao São Paulo. Se o São Paulo ganhar, se tornar líder do campeonato. E pode se tornar e tem condição para isso. Eu só não acredito, não estou desanimando a torcida, que o São Paulo vai manter a atuação contra o Flamengo até o final. Não vai. Porque os jogos são diferentes. O tanto que ele jogou 2 vezes com o Fortaleza e empatou as 2. Jogou com o Lanús, perdeu. Aí tem um jogo em casa. Se o São Paulo não se classificar, já desaba o mundo de novo. Então, São Paulo tem outra gangorra, mas nesse jogo fez um jogão. E o Flamengo? Bom, o Flamengo é isso. O Flamengo, nem eu tenho que pensar o Flamengo de 2020. 2019 acabou, virou história. Aquele 2019 nunca mais existe. Esse de 2020, esse Flamengo de 2020 é infinitamente mais fraco do que o de 2019. Tem jogadores melhores, mas o esquema é muito mais vulnerável do que o do ano passado. Torna isso o time do Flamengo mais fraco. Além de alguns jogadores que não jogam nunca mais, né? Só vivem machucado. O departamento médico também do Flamengo está uma bosta. Ano passado era tudo muito rápido, esse ano não anda nada. É melhor para os outros. Tivemos Sport 1, Atlético Paranaense 0. Sport lutando ali para permanecer em 9º colocado Sport.
O Sport é, de novo, o melhor nordestino, com 24 pontos. Ganhou do Atlético Paranaense, que não ganha de ninguém. Atlético Goianiense e Goiás, fortíssimos candidatos ao rebaixamento. Fortíssimos. Fortíssimos. O Atlético Paranaense vai ter que fazer uma campanha no segundo turno que o Ceará fez, que o Fluminense fez uma vez. Senão, o Atlético Paranaense está na Série B. Série B. Para quem foi campeão da Sul-Americana num ano, Copa do Brasil no outro, Série B, rapaz, imagina o que a torcida do Atlético Paranaense tá falando. Sport 1, Atlético Paranaense 0, Sport tem que ganhar em casa, que o campeonato do Sport é permanecer na Série A. Com isso, ele afunda de vez o Furacão. E a torcida do Furacão tem que entender, tem que lutar para permanecer. Não vai ser fácil, mas tem que lutar para permanecer. O time é de transição, é um time novo. Eu não achava que ia chegar na situação que tá. Mas, porra, Atlético Paranaense, com 18 jogos, tem 16 pontos só. Menos de 1 ponto por jogo. Deprimente. Santos 3, Bahia 1. Eu vi parte desse jogo, um jogo animado, mas a zaga do Bahia também falhou muito. O Santos acertou quase tudo que fez. O Santos chegou em um determinado momento que deu 5 chutes em direção ao gol e 3 entraram. O Santos deu... Tinha uma parte do jogo que o Santos tinha dado 5 chutes. Os 5 foram no gol aqui. E desses 5, 3 entraram. Porra, uma média fantástica, né? Então, jogando em casa, o Santos se impôs, ganhou. O Bahia tá ali com a mesma pontuação de 2 times que estão na zona de rebaixamento, que é o Bragantino e o Curitiba. O Bahia também tem que abrir o olho, deixar o olho arregalado. O campeonato do Bahia, esquece, não é Libertadores, não sei nem se é Sul-Americano o campeonato do Bahia. O campeonato do Bahia é para tentar permanecer. Aí tivemos Goiás 1, Vasco 1, 2 times que também, o Goiás tem 17 jogos, está com 2 jogos a menos. Se ganhar os 2 jogos, só que um desses jogos é contra o São Paulo, mas tudo pode acontecer. Se ganhar, vai a 19 pontos. Aí pode passar ali o Bragantino, continua indo na zona de rebaixamento, mas já embola mais. Jogou com o Vasco, que vem numa queda livre. O Vasco também não ganha de ninguém, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Outro time que tem que abrir o olho, e o campeonato é só o retorno do Vasco, é só para tentar permanecer na Série A. Eu tô vendo ali do Ceará para baixo, hoje, do Ceará para baixo. O torcedor do Ceará vai ficar puta, mas para mim, do Ceará para baixo, todo mundo está correndo o risco de cair. Todo mundo está correndo o risco de cair. Do Ceará para baixo. E um pouquinho o Corinthians, mas do Ceará para baixo, todo mundo tem perigo eminente. Os mais perigosos para mim, até pelo futebol que anda jogando, é do Atlético Goianiense para baixo. Coloco o Ceará também pela pontuação, mas pelo futebol praticado, do Atlético Goianiense para baixo, Atlético Goianiense, Botafogo, Bahia, Vasco, Curitiba, Bragantino, Atlético Paranaense, Goiás. Todos esses correm risco sério. Só que só tem 4 vagas para cair. 2 já estão bem encaminhadas, que é o Goiás e o Atlético Paranaense. Eles vão ter que fazer milagre. E milagres acontecem. Palmeiras 3, Galo 0. Pelo que eu escutei, o Palmeiras fez uma grande partida e não fez nem muita força para ganhar do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá começando a me parecer um balão japonês. O time não era aquilo tudo que falava. Eu dizia aqui, o Atlético tem um time, mas não tem um elenco. E o time não é isso tudo. Uma vez eu falei aqui, quem é do Atlético Mineiro que seria titular no Flamengo, seria titular no Internacional? Eu comecei a fazer essas perguntas. Alguns atleticanos ficaram putos.
Mas essa é a verdade. O time do Atlético é comum. O que é diferente é o esquema. Mas os jogadores são bem comuns. Tem um ou outro que faz uma diferença, o Keno ali. Pô, você não pode querer achar que o time do Atlético Mineiro é forte pra cacete com o Sacha de centroavante. Com todo respeito, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro. Keno, tudo bem. Agora, Sacha de centroavante, porra, não dá, na boa. Não dá. Aí tá querendo demais. Então, você não pode querer ser campeão com o Sacha. Até pode, mas é forçar um pouquinho a barra. E o Palmeiras, a gente sabe, tem jogadores lá de muita qualidade. Parece que o negócio está começando a engrenar. Sem lá o Luxemburgo, o negócio está começando a engrenar e o Palmeiras está indo. Se engrenar, o Palmeiras é candidatíssimo ao título. Se engrenar, Palmeiras entra na briga pelo título. E o último jogo foi Grêmio 2, Bragantino 1. Grêmio não vem fazendo grandes partidas, mas tem que ganhar. O que importa para o Grêmio nesse momento é ponto. E o Grêmio agora já está lá na parte de cima da tabela, já chegou. Não é para brigar pelo título. Tem um jogo a menos, mas não vejo o time no Grêmio para isso, mas é ali para tentar beliscar uma Libertadores. Acredito que o Grêmio chegue, alguém da parte de cima da tabela ali possa perder essa vaga aí pro Grêmio. Uma briga muito acirrada. O Bragantino é aquela disputa para permanecer. Outra decepção que veio com a marra do cacete. Red Bull. Red Bull não deu asas e o Bragantino está brigando para tentar permanecer na Série A. Com isso, terminamos a 19ª rodada. Vamos começar o turno com muitos times ainda com jogos a fazer, que eu não tenho nem ideia de quando vai pagar esses jogos. Então termina o primeiro turno com o Internacional com 35 pontos em primeiro lugar, Flamengo também com 35 pontos em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 32 pontos em terceiro lugar, com um jogo a menos, e o Fluminense em quarto lugar com 32 pontos. Quinta colocação, São Paulo com 30 pontos com 16 jogos, o Santos em sexto lugar com 30 pontos com 19 jogos. Esse é o G6 no momento. Sétimo lugar, Palmeiras, com 28 pontos, com 18 jogos. O Grêmio, em oitavo lugar, com 27 pontos em 18 jogos. O Sport, em nono lugar e melhor nordestino, com 24 pontos, com 19 jogos. E fechando a primeira página, o Fortaleza, em décimo lugar, com 24 pontos, com 17 jogos. O Fortaleza tem 2 jogos a menos. Então, o Fortaleza, de repente, ganhando, vai a 30 pontos, entra no G6. Pode entrar no G6. O Fortaleza continua brigando, como o Sport continua brigando ali por uma vaguinha, quem sabe na Libertadores. Mas o Fortaleza mais, porque tem 2 jogos a menos. Na segunda página da tabela, o Corinthians com 24 pontos, em 11º lugar. Agora, do 12º para baixo, todo mundo, para mim, corre risco de cair. O Ceará, em 12º lugar, com 23 pontos, com 18 jogos. O Ceará eu faço uma ressalva. O Ceará eu só estou colocando com risco de cair por causa da pontuação, tá? Que está 4 pontos acima da zona do rebaixamento. É desconfortável. Porém, tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos vai 26. Aí eu tiro o Ceará. Mas eu coloco essa ressalva, não é pelo futebol apresentado pelo Ceará, é pela pontuação, tá? Agora, pela pontuação e pelo futebol apresentado, do 13º para baixo, todo mundo brigando para permanecer. Atlético Goianiense, com 22 pontos em 19 jogos. Botafogo, 14º, com 20 pontos em 18. 20 pontos em 18 jogos. Ih, rapaz, travou aqui, cara. Pô, sacanagem. Travou aqui. Botafogo, Bahia, em 15º lugar, com 19 pontos em 18 jogos. Rapaz, travou, cara. Que droga isso aqui, rapaz. Olha. Pô, sacanagem. Deve ter o Vasco em 16º. Ih, rapaz, agora apagou, ó. Ih, ocorreu um problema no meu computador. Estamos coletando algumas informações. Deu ruim no meu computador aqui. Então, os 4 últimos estão ali: Curitiba, Bragantino, Atlético Paranaense e Goiás. Do 13º para baixo, todo mundo abre o olho.
E a surpresa da rodada foi a vitória do Corinthians em cima do Internacional. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau.